Sua Excelência, a senadora Vanessa Gradiotin. Eu acho que é agora. Pronto, já está com Quero cumprimentar a senhora Maria Corina Machado e só lembrar aqui, de forma preliminar, que certamente esse Senado receberá tão bem a parlamentar que virá, como é o nome da parlamentar? Blanca, posteriormente à sua vinda. A deputada Blanca. E da mesma forma em que o nosso presidente deverá organizar em breve uma comitiva de senadoras e senadores para brevemente estar na Venezuela, para um diálogo importante com nossos compatriotas, nossos parlamentares, nossos irmãos parlamentares venezuelanos. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer que, de nossa parte, nós não temos qualquer tentativa de nos intrometer no assunto que é interno da Venezuela. Nenhuma. E dizer que, para iniciar, que eu discordo de muito o que foi dito aqui anteriormente, mas, para iniciar a minha fala, eu vou citar exatamente o presidente Pepe Mujica, um presidente de um país vizinho, um pequenino país, um homem que foi preso durante muitos anos da sua vida, um homem que, apesar de ser presidente da República de um país, ainda vive da forma mais humilde que um cidadão pode viver. E um homem respeitado no mundo inteiro. O que disse Mujica, e eu estou lendo aqui apenas o que um site publicou, RBA, Rede Brasil Atual, nem sei que site é esse, dizendo o seguinte, transmitindo o que Mujica falou. Mujica diz que Estados Unidos não aprendem nada com a história e pede respeito à Venezuela. O presidente do Uruguai afirma que a administração Obama desconhece que imposição de sanções serve para prejudicar os mais fracos e diz que venezuelanos devem resolver seus problemas sem ingerência externa. Aí vai lá, abre aspas, porque é tudo o presidente Mujica que fala. Quando o mundo inteiro pede aos Estados Unidos para arquivarem sua política de bloqueio econômico de Cuba, surgem vozes desse governo ameaçando a Venezuela com sanções. Aí diz ele, você não aprendeu nada com a história. Será que essa atitude serviu para resolver alguma coisa que não seja impor dificuldades aos mais fracos em diferentes sociedades? E ele se referia às recentes declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, que revelou que o seu governo estudava a possibilidade de impor sanções a funcionários venezuelanos. Ou seja, desde o início da crise, dia 12 de fevereiro, os Estados Unidos trabalham pela imposição de constrangimentos internacionais ao chavismo. A primeira tentativa de imposição de uma missão internacional para avaliar o caso falhou na Organização dos Estados Americanos, OEA. O pedido foi apresentado pelo Panamá. O pedido que o Panamá apresentou recebeu, senhores e senhoras, apenas 3 votos. Só 3 votos. Além, obviamente, do Panamá, país que a senhora representou, que a senhora esteve na reunião não representando o seu país, mas representando o Panamá. Obteve o voto do Panamá, que apresentou, o voto dos Estados Unidos e o voto do Canadá. Nenhuma outra nação do nosso continente americano acatou o pedido. Em seguida, a administração Obama sofreu um novo revés na Organização dos Estados Americanos, quando se tentou promover um depoimento, seu depoimento que a senhora nos falou aqui, que a senhora tem sido uma das principais líderes da mobilização contra o chavismo, portanto, de oposição. A maioria dos países acatou a intervenção, segundo diz a matéria aqui, porque estava representando o Panamá, mas o fez de portas fechadas. Por que de portas fechadas? Porque dizem os chanceleres, não só o brasileiro, mas todos. Porque a proposta dentro de um regime e de um organismo internacional, a opinião da maioria prevalece. E a opinião da maioria era que aquilo apenas seria um show e que ninguém merecia um show patrocinado em Washington. Mas isso diz o presidente Mujica. Eu quero dizer e concordar com ele que, infelizmente, nessas situações, quem mais sofre é o povo.
Diferente de colegas meus, eu, à época, não era senadora, era deputada, eu sempre defendi a entrada da Venezuela no Mercosul, pela importância do país, porque uma nação não se mede pelo seu governo, uma nação se mede pela nação. Hoje é o presidente Maduro, amanhã virá outro, hoje é um partido, amanhã virá outro. Mas, enfim, Venezuela entrou no Mercosul hoje. E isso tem sido muito importante. Tem sido muito importante e tenho certeza que ajuda não só o Brasil, mas ajudará também a Venezuela. Então, eu creio que, neste momento, a forma como nós podemos ajudar não é excitando. Nós temos exemplos. Em junho do ano passado, o Brasil vivenciou as maiores manifestações já vistas nesse país. Mais milhões, 2 milhões, 3 milhões de pessoas nas ruas. Manifestações que, no primeiro momento, foram pacíficas. Mas, depois disso, elas se transformaram em manifestações violentas. Parece que é um pouco isso, senador Ferraz, que acontece na Venezuela. Manifestações que se tornaram violentas, porque, assistindo o que nós assistimos aqui, o que fica aparecendo? Qual foi a mensagem que tentaram nos passar naquele filmeto? Que nenhum defensor do governo sofreu qualquer tipo de ato violento, que apenas os que morreram, os que sofreram violência foram os oposicionistas. E o que nós sabemos, pela imprensa brasileira e pela imprensa internacional, que as mortes têm ocorrido de ambos os lados, sejam dos oposicionistas, mas também daqueles que defendem o governo. Se a manifestação parte da juventude, fica difícil para a gente daqui de longe entender por que universidades são depedradas. Se a manifestação é contra o desabastecimento, fica difícil a gente daqui de longe compreender por que caminhões repletos de alimentos, de utensílios, são depedrados, são queimados, enfim. Eu quero dizer que isso aqui que a gente está vendo hoje, e meus colegas parlamentares, deputados federais, eu quero cumprimentar a todos, temos uma excelente convivência, temos posições políticas divergentes, muito diferentes, mas uma excelente convivência. Eu quero dizer que eu lamento muito de ter visto o que acabo de ver. Uma foto aqui de um boneco de pano, enforcado representando um médico cubano. Essa foto seria da Venezuela. Um médico cubano sendo enforcado. Ontem, no Brasil, assisti um episódio um pouco parecido. Em relação aos médicos, uma das médicas que pediu a saída do convênio foi bem recebida exatamente por esse grupo de parlamentares que aqui estão. A Ramona, que a ela deu todo o apoio. Mas o programa Mais Médicos, os quase 10 mil médicos cubanos que estão no Brasil, esses foram muito bem-vindos. A princípio, a oposição aqui tentou ser contrária, mas todos votamos a favor do projeto. Porque o que mais importa para nós outros não é se o médico é cubano, se o médico é peruano, colombiano, se o médico é indiano. O que mais importa é que o povo brasileiro não tem médico. E eles vêm para ajudar o povo brasileiro. Isso fala muito mais alto. Mas essa fotografia que eu vi, de enforcamento de médicos cubanos, parece muito com uma faixa que foi estendida ontem na Câmara dos Deputados, num ato que relembrava o triste episódio da nossa história, ocorrido em 1964, quando os militares, com o apoio norte-americano, também fizeram um golpe. A faixa dizia o seguinte: parabéns, militares, graças a vocês o Brasil não é Cuba. Eu gostaria de não ter vivido os 21 anos de ditadura e ter sido privado com todos do povo brasileiro, com todos do povo brasileiro de 21 anos sem poder falar, sem poder ter direito a nada. Mas, enfim, cartazes aqui, Javo deve ser a Juventude Ativa Venezuela Unida. O que diz o cartaz? Venezuela necessita de ti, mata um chavista. Venezuela necessita de ti, mata um chavista. E aqui, Carlos Monteiro, não sei, diz aqui que ele é um correspondente da CNN espanhol. Aliás, o senador Roberto Requião já havia me mostrado muitas fotos. Ele pedindo desculpas pelo Twitter, dizendo, não, essa foto ali que eu postei no Twitter, ele é um jornalista, ele é um correspondente da CNN espanhol, ele mesmo se disputando. Essa foto que eu postei não foi de um episódio da Venezuela, como me fizeram entender. Isso aconteceu em Singapura.
e pediu desculpas, ele pelo Twitter, o próprio Carlos Monteiro. Enfim, o que nós estamos diante parece de uma situação muito complicada. E para que a paz se estabeleça naquele país, tem de haver boa vontade. Aí que eu questiono a senhora, senhora Corina, por que a senhora não aceitou participar de uma conferência de paz? Uma conferência de paz que tinha um aval. Porque a senhora pode até dizer, mas eles são maioria, eles mandam, a gente não pode falar, a gente não tem direito a nada. Mas com o aval da Unasul, do Mercosul, não seria importante para quem quer a paz, como diz a senhora, não aceitar? Eu não quero entrar na questão da sua destituição do cargo, sinceramente não quero, porque Venezuela, como nós, temos uma Constituição. Agora, para nós não seria, eu não sei, duvido, qualquer um de nós que fosse utilizar outro país para falar num organismo, sabendo que a Constituição não permite isso. Sabendo que a Constituição não permite isso. E, por fim, eu pergunto à senhora, eu lamento muito de ter assistido esse filmeto, porque, para todos nós, eu não sou uma expert da área de comunicação, mas aquilo é uma montagem da mais grotesca. Pega algumas falas do presidente Maduro, eleito pelo povo, em um episódio, em outro episódio, e corta e coloca como uma posição política pretende colocar. Eu perguntaria à senhora, quem fez esse filmeto? Quem fez a tradução do filmeto? E peço da senhora, não faça mais isso. Não é um desrespeito à minha posição política. Eu que sou militante do Partido Comunista desde os meus 17 anos de idade. Isso é um desrespeito ao Senado do Brasil, senhora Corina. É um desrespeito. Qualquer pessoa, até uma criança, vê que aquilo é uma montagem. Não queira nos enganar com aquilo, porque daquela forma não engana absolutamente ninguém. E, no mais, seja bem-vindo ao Brasil. Blanca será bem-vinda. E, certamente, nós seremos muito bem... Nós, não sei nem se eu vou, o presidente formará a comissão na Venezuela para tentar, mas sempre na busca da paz. Na paz. Se o movimento começou pela saída, e aqui tem uma foto sua de quando, chamando para o ato do dia 12, pela destituição do presidente, e depois o movimento tomou um outro rumo, o rumo da violência, que aqui no Brasil foi assim também, mas aqui todos nós nos unimos contra a violência, absolutamente todos. Absolutamente. Então, espero ver a senhora brevemente sentada numa dessas conferências com o patrocínio dos organismos internacionais buscando a paz. Eu acho que isso ajuda muito mais do que qualquer outro tipo de ação. Obrigado, presidente.